vão lá para dar continuidade a esse orçamento da Previdência. Eu vou dizer só da mesma forma que a gente tem receita e despesa extra e orçamentária, a gente também tem as despesas. O que são essas despesas orçamentárias? Elas vão estar previstas, são despesas que são de competência desse ente realizar e que tem que ter previsão orçamentária para ela poder ser executada. Os dispêndios extra-orçamentários, eles não transitam pelo orçamento e correspondem a fatos de natureza financeira, de gestão de recursos. São as consignações, as cauções, que são recursos de terceiros, que vocês estão fazendo essa gestão só financeira desses recursos. Aqui a gente tem a classificação funcional programática, que é bastante simples para os regimes próprios de previdência. Eu tenho, da mesma forma que eu tenho a receita e a despesa efetiva, a receita efetiva e não efetiva, eu tenho a despesa efetiva e não efetiva. A efetiva é aquela que reduz a situação patrimonial. Eu fico mais pobre quando eu pago pessoal, quando eu pago encargos, quando eu pago material de consumo, eu acabo ficando mais pobre. Eu tenho desembolso financeiro que diminui o meu patrimônio. A despesa não efetiva não reduz, é só um fato permutativo. Só que minha cabeça não está andando. Vocês lembram de algum de despesa permutativo? A amortização de empréstimos, quando eu pago empréstimos. Né? Porque, na verdade, eu tô com um passivo reconhecido, eu faço a despesa, não altera a minha situação patrimonial dessa amortização desse déficit do empréstimo. Eu tenho a classificação institucional, aí é particular, é da instituição, o nome já diz. Cada instituição tem sua classificação, que às vezes é colocada na LDO. Então, é o quê? É um órgão e uma unidade orçamentária. Aqui tem um exemplo, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério do Transporte. Vocês têm Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, Secretaria de Transporte, as secretarias, a estrutura administrativa de cada município são os órgãos e as unidades vinculadas a esses órgãos. Todo órgão da administração indireta, no caso das autarquias, tem que estar vinculado a um ente da administração para fazer a sua previsão orçamentária. A gente tem a classificação funcional, que são as funções e as subfunções previstas na portaria 42, lá de 99. Educação, deve-se adotar como função aquela típica ou principal do órgão. Qual função que vocês acham que tem que usar? Previdência 09. É a função típica de vocês. Tem nada de ser 09, 04, não. A função de vocês é previdência. A essência de vocês é previdência. A principal coisa que vocês fazem é previdência. Então, toda a despesa orçamentária de vocês vai ser na função previdência. E aí vocês vão ter funções que são típicas e não típicas, né? Que você pode combinar. No caso que eu tenho ali separado, você geralmente tem a função de regime próprio de previdência, do servidor estatutário, e também tem a função, geralmente, 122, que é a administração geral, que é a parte administrativa da taxa de administração. Se tem um departamento separado de finanças, tem a administração financeira. Se tem um departamento de controle interno e quer separar isso no orçamento, tem a subfunção de controle interno. Mas tudo dentro da função previdência. Se tem pagamento de encargos, parcelamento, é dentro da função previdência. Mas a subfunção que você vai conjugar com a função previdência. Depois aqui, de acordo com o PPA de vocês, que são feitos os programas, né, de pagamento de benefício, de manutenção da unidade, que isso é previsto no PPA de vocês, que cada um tem o seu código, os seus programas específicos com uma duração de 4 anos. Então, a gente tem isso aqui é a estrutura programática, que a gente faz um programa, identifica um problema e tenta resolver através de ações específicas. Esse programa é um instrumento da ação governamental que visa, através de ações, atender uma demanda da sociedade. Ela é realizada através de ações
dos quais resultam produtos, bens e serviços que contribuem para atender o programa. Então, você tem um programa que é um planejamento maior, e para você alcançar aquele objetivo maior, você fixa metas menores, parciais. Isso são as ações que você vai prever, e elas podem ser de 3 tipos. Uma atividade, que é aquela que é para manter as atividades corriqueiras, é de caráter continuado, tem duração continuada, e é necessária para a manutenção das atividades do governo. Então, atividade e manutenção da unidade que vocês têm lá. Projeto são ações limitadas no tempo, tem início, meio e fim. E, no final, tem um produto final que você consegue mensurar, né? Agora, a operação especial não contribui para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo. Não resulta num produto, não gera contraprestação direta sob a forma de serviços e bens. A tristeza é que aqui ficam os aposentados, não gera mais nada. Tadinho, ajudou tanto, agora fica de operação especial. Mas, no orçamento de vocês, a manutenção das atividades vai ser uma atividade. Agora, a ação referente ao pagamento de benefícios previdenciários é o quê? É uma operação especial. O código no orçamento de operação especial, atividade é código par. Depende do município. Tem município que bota 2, 4, 6, 8, né? Então, é um código par. Os códigos que vêm de projeto são códigos ímpares. 1, 3, 5 e 7... 9 não, porque 9 é reserva de contingência. E operação especial é um código 0, que vem na frente. Então, o código 0 na ação é que diz que aquilo refere-se a uma operação especial. Então, no caso de pagamento de benefícios previdenciários, vai ser uma operação especial. Depois disso, a gente tem a classificação da despesa. Né? É categoria, grupo, modalidade, elemento e subelemento. Como é que a gente tem? A gente tem despesa corrente e despesa de capital. Aqui a gente está o 3 e o 4, mas aqui é o mundo orçamentário, tá, gente? Não é o 3 e o 4 lá do PECASP, é no mundo orçamentário. O 3 são despesas que não contribuem de forma direta para a formação de um bem de capital. São despesas de manutenção. Despesa de capital contribui para a formação de um bem de capital. O grupo da despesa são agrupamentos que reúnem despesas da mesma natureza. Então, a gente tem o grupo de pessoal em encargos, o código dele é 1, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, esses vinculados a despesas correntes. E tem o grupo 4, que tem investimentos, o 5. Inversões financeiras e 6, amortização da dívida. Esses são códigos padrões usados com todo mundo na federação. A despesa de capital mantém uma correlação com a incorporação de ativo não circulante ou desincorporação de um passivo. Porque quando eu faço uma despesa de capital, faço um investimento, eu tenho uma incorporação desse ativo. E no caso de amortização da dívida, eu tenho uma desincorporação de um passivo. Aqui, é com base nisso aqui, que a gente faz aquele quadrinho de variações qualitativas que vem debaixo da DVP, né, que é com base nisso daqui. A reserva de contingência são classificadas no elemento 9, no grupo com dígito 9. A modalidade de aplicação diz aonde esse recurso vai ser aplicado, em que esfera de governo, e permite também a eliminação da dupla contagem. Por quê? Não vai dar para enxergar, mas no RPPS, o que vocês vão usar? Modalidade 90, aplicação direta. São vocês que estão executando a despesa. As despesas administrativas, a grande maioria vai ser modalidade 90. E 91, que é operação intra, entre o próprio orçamento. Quando que o RPPS vai prever uma despesa intra? Quando ele está pagando a parte patronal dos seus servidores efetivos do regime. Então, tem que ter previsão orçamentária da parte patronal dos servidores do próprio RPPS. Então, vai botar 31, 91, 13, obrigações patronais. Tem que fazer um empenho. Para quê? Para descarregar, para fazer com que isso
CONT na despesa administrativa, e depois vai dar entrada numa receita, que aí vai começar com o código 7, porque é intra, para a gente fazer a eliminação da dupla contagem. E aí, se tiver, geralmente tem a conta da taxa de administração separada dos recursos previdenciários. Faz a transferência financeira do recurso da taxa para o recurso do fundo. Se tiver segregação de massa do fundo financeiro, se não tiver na conta da Previdência separado, para registrar mensalmente essa despesa da parte patronal dos servidores da unidade gestora do RPPS. Então, ali essa despesa vai ser 3.191, que é uma operação intra. As demais vai ser 90. As demais, o RPPS, geralmente, não vejo... não, tem aqui em cima, transferência à União, que é quando eu faço o elemento de despesa da compensação previdenciária. Quando eu faço empenho, vai ser 3 de despesa corrente, 20 de transferências à União, e 98, que é o elemento de compensação previdenciária, entre o regime geral e o regime próprio. Então, você usa o 20 aqui, que é transferência à União no elemento. As demais, geralmente, não vai usar, não. E aí, a gente tem a tabela de elementos de despesa, que é efetivamente aonde o recurso está sendo aplicado. E a gente tem essa tabela aqui, não dá para ver, mas 01 é aposentadorias, 02, deixa eu ver aqui. 03 é pensões do regime próprio militar, 05 benefícios previdenciários, 08 benefício assistencial, apesar de não poder pagar. O que você usa mais? Aí vocês vão usar obrigação patronal, 13, vencimentos e vantagem pessoal civil, obrigação patronal, diárias, outras despesas variáveis, que é o 16, material de consumo, material de distribuição gratuita, 32, 33, passagens, 36, pessoa física, 39, pessoa jurídica, 47, contribuições, obrigações tributárias e contributivas. Aí tem os elementos de pensão rural do regime geral, e tem o elemento aqui embaixo, que é o 97, é a prefeitura que usa, que é aporte do déficit atuarial, e 98 que vocês vão usar, que é compensações ao regime geral, que são geralmente os elementos que vocês mais vão usar. 92, né, que é despesa de exercícios anteriores. A fase do orçamento, vocês, é a fixação. Quem possui desconcentrado, o município vai fazer a descentralização dos créditos, a programação financeira. Para executar a despesa, vai fazer um processo licitatório para efetivar a contratação, empenhar, liquidar e pagar, assim que eu executo esse orçamento. O empenho é uma obrigação que eu comprometo esse orçamento, não pode haver empenho despesa sem prévio empenho. Ele pode ser ordinário, estimativo ou global. A liquidação, eu tenho que verificar o direito adquirido do credor, e depois eu só posso pagar se tiver regular liquidação. Falei com vocês que podem ter a movimentação desses créditos orçamentários, são feitos através dos créditos iniciais, que são aprovados na LOA, e os créditos adicionais, que podem ser extraordinário, especiais e suplementares. Os suplementares é uma dotação insuficiente, que se tornou insuficiente, eu vou adicionar. Especial não estava previsto, e os extraordinários em caso de emergência, calamidade, guerra, que você utiliza esses créditos extraordinários. As fontes de recurso. Nossa, quase que eu caio. É o sono já, gente, quase que eu fui. As fontes de recurso previstas na 4320, superávit, anulação, excesso e operação de crédito, recursos sem despesa, a Constituição, quando é feita emendas que anulam despesas, e a reserva de contingência. Aí tem a forma no artigo 43, como é que eu apuro o excesso de arrecadação. A despesa orçamentária, qual o regime contábil e orçamentário?
pertence à despesa orçamentária, como é que eu faço? O regime é o regime de empenho, porque pertence ao exercício às despesas legalmente empenhadas. Na VPD, que é o mundo contábil, é pelo princípio da competência. Igual a receita. Receita e despesa vai ser pelo princípio da competência. Aqui a mesma coisa, para eu abrir o orçamento, é um grupo 5, dotação inicial, a crédito disponível. E aí, gente, crédito disponível aqui vai ter um conta corrente. Lembra que eu falei que eu não tenho mais 3190-01 dentro do plano de contas como era antigamente. Isso vai ser um conta corrente dentro dessa conta de crédito disponível. Só que o conta corrente é desse tamanho, que ele vai dizer toda a funcional programática. Função, subfunção, órgão, unidade, função, subfunção, programa, ação e elemento de despesa e valor empenhado. Crédito disponível, quanto que está disponível. Então, ele guarda essa dotação funcional programática no conta corrente todinho, para vocês saberem qual a dotação que tem saldo disponível. Quando é feito o empenho, ele tira desse crédito disponível e bota em crédito empenhado a liquidar. E ele repete a dotação, essa conta corrente de todo tamanho. Ele diz, olha, eu empenhei em 09272, programa 3190011, R$200. Ele tira da dotação e joga. Então, esses controles aqui, todas essas contas aqui, ele tem conta corrente, um detalhamento. Então, você consulta o conta corrente. A mesma coisa são os controles da disponibilidade. Aqui é a disponibilidade por fonte. Aqui tem um conta corrente que diz em qual fonte que você lançou o recurso. Se a fonte é taxa de administração, se a fonte é fundo previdenciário, se é fundo financeiro. Então, aqui eu sei o saldo disponível por fonte. Quando eu faço o empenho, eu digo em qual fonte que eu estou empenhando. Aí ele tira do disponível e bota comprometido por empenho, mas é por fonte. Então, aqui tem um conta corrente que controla por fonte. A mesma coisa na hora da liquidação. Eu estou gerando um passivo contra uma VPD de serviço, né, que está sendo prestado. Estou tirando de crédito empenhado a liquidar e jogado, liquidado a pagar, que houve a liquidação. Aqui tem todo um conta corrente da funcional programática. E aqui eu estou tirando nos controles de comprometida por empenho para comprometida por liquidação. E aqui também tem um conta corrente pela fonte, que ele mantém a mesma fonte em todo o processo. Na hora do pagamento, baixo o meu passivo e credito o banco. No controle orçamentário, eu tiro de crédito empenhado liquidado a pagar para pago. Carrego toda a dotação orçamentária aqui como conta corrente. Nos controles diversos, a gente tira de disponibilidade comprometida por liquidação e põe para utilizada, levando também utilizada na fonte tal que você usou, que você fez essa despesa. Então, esses controles aqui, se pegar o conta corrente, pelo menos o que manda para o tribunal, ele tem o controle por fonte e aqui o controle por toda a funcional programática. Então, é do balancete, do conta corrente, que eu sei a execução orçamentária de vocês. Só para lembrar que eu uso o elemento de despesa de exercício anterior para prever despesas de exercícios encerrados que não possam ter sido processados em época própria, restos a pagar com prescrição interrompida ou compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. Eu vou utilizar o elemento 92. Aí, tanto na área de pessoal, 3190-92, ou de fornecedores, 3390-92. Aqui um exemplo, o servidor percebe que não recebeu auxílio alimentação por 15 meses. Nossa, que bobo. E a entidade... isso não existe, gente, que exemplo bobo. A pessoa, lógico que vai saber que não recebeu. Um mês ainda vai, né? Mas de um ano para o outro. Mas 15 meses não dá. Eu tinha lido, quando eu li isso, eu li 15 dias. Eu não tinha lido que era 15 meses. Isso não está colando, não. Mas, se acontecesse esse fato hipotético, seria despesa de exercício anterior. E aí, alguns aspectos orçamentários que a gente queria... Alguma dúvida, gente? Com despesa e funcional programática, vocês já estão acostumados com essa movimentação de classificação de orçamento.
Agora, a gente vai ver alguns aspectos orçamentários dos regimes próprios de previdência, no sentido de prever as receitas e as despesas. Aqui, só para a gente bater o martelo. A parte patronal, para o ente, vai ser uma despesa intra. Para o RPPS, vai ser uma receita intra. A despesa intra vai ter aquela modalidade de aplicação 91. A receita intra vai ser 7 se ela for receita corrente, vai ser 8 se for receita de capital, o primeiro código na frente. Aporte de recursos do ente ao RPPS. Pode ou não constituir uma operação intra. Se for com recursos financeiros, vai ser uma operação intra. E se for um aporte atuarial. Se for uma dação em pagamento para amortização do déficit atuarial em bens, ele não vai ser uma operação intra. Por quê? Porque o bem vai sair da prefeitura ou do ente e vai passar para a propriedade do RPPS. Então, se for um aporte de recursos financeiros, ele vai ser uma despesa ainda se for um aporte atuarial. Agora, se for em bens, vai ser uma operação normal, de consolidação. Eu estou tirando de um bem de um ente e estou botando em outro. Não vai excluir o bem quando eu consolidar, porque o ente mudou, o bem, um carro, um prédio, mudou de lugar. Então, por isso que eles falam que poderão ou não constituir, no caso, uma operação intra. A transferência do servidor não constitui operação intra. O servidor é aquela coisa que eu pago o salário do servidor, retenho a contribuição, é como se eu tivesse um ingresso extra-orçamentário e depois eu faço um pagamento extra-orçamentário. Então, é uma movimentação que não envolve o orçamento do ente. Então, sempre a contribuição dos servidores vai ser um procedimento de consolidação, no caso da VPE-A. E no mundo da prefeitura vai ser um pagamento extra-orçamentário que você está sendo feito para repassar aquele recurso para o RPPS. E no RPPS vai ser uma receita orçamentária e uma VPA de consolidação. No caso da compensação entre os regimes, não constitui operação intra, a não ser o regime geral compensando o regime próprio da União. É uma operação de consolidação. Consolidação não, vai ser interunião, se for com a União, interestado, se for com o Estado, e intermunicípio, se eu estiver compensando. Entretanto, ainda não está prevista a compensação entre regimes, não está regulamentado essa compensação de um regime com o outro. Então, hoje a gente só tem a compensação do regime geral com regime próprio e regime próprio com regime geral. A reserva de orçamentária a gente já viu, quando gera esse superávit orçamentário no lado da despesa, é para formar essa reserva e garantir os desembolsos futuros do regime próprio. Elas passam a constituir a carteira de investimento, o dinheiro acaba entrando nas contas da Previdência e é aplicado para gerar rentabilidade, e não é uma reserva contábil no sentido da 6.404, que trata de reserva legal, reserva de reavaliação, não. É reserva no sentido de fazer uma poupança, no sentido de guardar aqueles recursos. Você entra como contribuição, como rentabilidade desse recurso, vai para a conta bancária e eu acabo investindo esse recurso. Quando fala reserva, é reserva no sentido de reserva de poupança, de guarda. Na verdade, não reserva no tratamento contábil que existe nas reservas da 6.404. Precisa existir nota explicativa nos balanços, quando eu tenho essas reservas, tanto de um lado quanto do outro. E a classificação, no caso da despesa, vai ser aquele 999999. Na atualização da despesa e na receita é 9900000. É o código da receita para equilibrar. Aqui que eu falei com vocês. Como é que faz esse equilíbrio? No caso de um orçamento, em que eu estou na fase da acumulação, minha receita é maior que minha despesa. Para dizer que essa parte da receita eu vou acumular, eu boto nesse código 999999, elemento 99, função, subfunção 997, que é a reserva orçamentária do RPPS. Agora, se eu já estiver na fase de benefícios,
o que vai acontecer? Minha despesa vai ser maior que minha receita. Então, a despesa está sendo maior porque eu estou consumindo aquela reserva financeira que eu fiz ao longo dos anos. Então, para consumir essa reserva, é colocado esse código de receita orçamentária aqui, que tanto essa quanto essa não pode ser executado. Nada, não pode ser arrecadado, empenhado. No caso da receita, não pode lançar arrecadação nela. E no lado da despesa, não pode empenhar, liquidar e pagar nada nessa dotação genérica de reserva orçamentária do RPPS. Nem aqui elas não se executam. Então, para equilibrar essa fase de acumulação, eu faço um elemento de despesa no orçamento da despesa. Na fase de benefícios, eu jogo uma receita no lado do orçamento da receita. Tranquilo, gente? E aí a gente tem o seguinte, a cobertura de déficit previdenciário. O que é o equilíbrio financeiro? A gente viu que é as receitas auferidas igual às obrigações no exercício financeiro. O equilíbrio é quando as receitas pagam as obrigações. O déficit é quando as receitas auferidas são menores que as obrigações. Eu tenho um déficit financeiro no exercício. Agora, a gente tem o equilíbrio atuarial. É o que? O valor presente das receitas. Então, eu tenho o valor presente das receitas. As receitas é o quê? Receita patronal, as receitas que estão previstas no meu plano de custeio. As receitas legalmente previstas. Então, tem receita patronal, receita de servidor, rendimento, tem a previsão das receitas vinculadas. Então, são valor presente dessas receitas, mais o dinheiro que eu já tenho acumulado, a guarda, a poupança que eu tenho. Isso é o valor da minha poupança. Tem que ser igual às obrigações das minhas despesas, de benefício a conceder e benefícios concedidos. Então, esse equilíbrio se dá quando eu consigo equilibrar isso. Eu tenho um déficit atuarial quando essas receitas que eu vou arrecadar nos próximos 75 anos, descontada valor presente, mais os ativos que eu tenho lá nos meus investimentos, lá na minha carteira de investimentos, são menores que minhas obrigações. Aí eu tenho um déficit atuarial. Esse déficit atuarial é o valor presente que deveria estar depositado na conta bancária. Doente não está para serem aplicados e fazer frente aos benefícios lá na frente. Aí eu tenho um déficit atuarial. Essa situação é que decorre dos aportes. Eu posso ter um aporte financeiro e posso ter um aporte atuarial. Se o ente não consegue mais, com as receitas arrecadadas no ano, pagar as suas obrigações e não tem mais saldo, aqui não tem esse saldo de anos anteriores para pagar, ele tem um déficit financeiro. Ele depende de cobertura de suficiência financeira. Ele depende de aporte do Tesouro. Então, o Tesouro vai mandar recurso para fazer frente a essas obrigações. O déficit atuarial, ele tem que ser feito um plano de amortização. Como é que pode ser amortizado? O déficit financeiro, como eu falei, são as insuficiências financeiras para o pagamento de benefício de cada mês. Os entes são responsáveis. A gente viu na 9717 que eles são responsáveis. E esse aporte é um aporte para a cobertura do déficit financeiro. Não há execução orçamentária. Lembra que eu estou pegando parte da fonte Tesouro e destinando para pagamento de aposentadorias e pensões. Então, eu não tenho uma execução orçamentária, uma transferência financeira no grupo 3.5, no ente, e uma arrecadação no RPPS no grupo 4.5. Tá? Quando eu falo de déficit atuarial, esses valores têm que equilibrar esse sistema. E ele tem as opções para você amortizar esse déficit atuarial. Eu posso fazer através de segregação de massa, em que eu tenho um plano financeiro e um plano previdenciário com uma data de corte. Pode ser por idade, por data de admissão, aí depende da melhor opção atuarial discutida lá dentro do seu município. Uma data de corte para o município pode ser, não tem nada a ver com uma data de corte para o outro, depende da massa de segurados.
Ou eu posso ter outro plano. Na verdade, a primeira opção é esse plano de amortização aqui. A última opção é a segregação de massa, na verdade. Qual é a opção? Esse plano de amortização, ele tem que ser capaz de pagar esse déficit atuarial no período de quantos anos? Só para vocês acordarem, me ajuda aí, gente, está difícil agora. Se vocês se dar animada. 35 anos. A partir da primeira identificação desse déficit atuarial. O atuário foi lá no município de vocês, identificou que em 2000 vocês já tinham déficit atuarial. Já tem 15 anos que passou sem plano de amortização. É da primeira data de que o regime passou a ter déficit atuarial. A partir de lá, eu tenho que ser capaz, no prazo de 35 anos, de amortizar esse déficit que foi calculado. Para isso, quais são as opções que geralmente são dadas? Estabelecimento de uma alíquota suplementar. Então, você tem a contribuição do servidor, a contribuição da parte patronal, e, além disso, por um período de até 35 anos, é estabelecida uma alíquota suplementar. Então, geralmente, é 11 do servidor, 11 do patronal e mais 15, mais 1% esse ano, 2% ano que vem e 40% daqui a 10 anos, né? Que a gente vai conversar. Esse plano de amortização, ele tem que ter sustentabilidade, tá, gente? O atuário tem que calcular se vai ser possível pagar esse valor orçamentariamente, financeiramente, e se os limites da lei de responsabilidade fiscal vão ser cumpridos no prazo desse plano de amortização. Para isso, os atuários vão ter que te pedir dados de comissionado, que hoje eles não pedem, dados da sua receita, da sua arrecadação, que eles vão ter que fazer uma projeção da sua despesa de pessoal e da sua receita corrente líquida, para fazer um plano de sustentabilidade desse plano de amortização que já está previsto na 403/2008. Tá? O que acontece? Tudo bem, consigo pagar uma alíquota razoável. Eu tenho um município, que eu não vou falar qual é, que tem uma alíquota suplementar de 100%. Você acha que dá para pagar daqui 30 anos? A normal, mais 100% de alíquota suplementar. Então, o município vai pagar lá em 2030, 2040, 120% de obrigação patronal. Vocês acham que isso é um plano sustentável? Está enganando. Só está postergando e está piorando a situação. Então, quando o ente, o RPPS, recebe esse plano de amortização, ele tem que ser discutido com o atuário. Porque jogar número, o atuário é mestre. Ele joga o número que quiser, para ele é número. Quem tem que saber a situação fiscal, orçamentária do município são vocês. Tem que discutir uma alíquota que seja sustentável. Tanto que é um plano de sustentabilidade da alíquota. Para saber se essa alíquota consegue amortizar o déficit e consegue ser paga nesse período de 35 anos. Também pode dar uma opção de aportes para cobertura do déficit atuarial, aportes periódicos. Do tipo, em vez de ser um percentual, você manda valor. Vou mandar 5 milhões a cada 2 anos, vou mandar 1 milhão a cada ano, vou mandar, sei lá, o valor que o atuário calcular, com alíquotas periódicas para a amortização desse déficit atuarial. O que acontece? Nesse caso aqui, ele pode ter as duas opções também, tá? O atuário pode colocar alíquota suplementar e aportes periódicos. Ele pode fazer uma conjugação no plano de amortização desse ente, se ele vê que eu não consigo pagar uma alíquota tão alta, mas de tempos em tempos eu consigo dar um plus. Aí você pode conjugar a opção de alíquota complementar e de aportes periódicos. Mas qual é a diferença disso? Qual é o pré-requisito disso? Tem que ser pago o déficit atuarial todo num período de 35 anos. Com uma alíquota de 100%, eu não pago o déficit atuarial em 35 anos. Então, essas são as primeiras opções. Uma ou outra, ou as duas conjugadas. Qual a diferença? A alíquota suplementar, vocês vão empenhar em 3.191, que é entre o município, 13. 3.191, 13. Isso vai entrar no seu gasto de pessoal. 3.191, 13. É uma alíquota suplementar, além da normal. E tem que acabar dentro do prazo máximo de 35 anos.
O que é um aporte para cobertura do déficit atuarial? Está vendo que ele está pedindo ali para empenhar 3.390 e 1,97? Ele não vai entrar no gasto de pessoal. Mas isso tem um plus. Você não entra no gasto de pessoal, mas esse dinheiro tem que ficar lá no RPPS aplicado por 5 anos sem mexer. O RPPS não pode usar para pagar benefício no dia de amanhã, não. Então, esse recurso aqui é para formar uma reserva para amortizar o déficit atuarial. Eu não posso usar ele para gestão financeira, porque senão ele deixa de ser atuarial e passa a ser financeiro. Porque se eu já estou usando ele para amanhã, para gerir, para pagar minha folha, então o meu déficit já não é nem atuarial, é financeiro. Então, o que acontece? Eu tenho essas duas opções, que geralmente são as primeiras que são dadas. A alíquota suplementar entra no gasto pessoal e pode ser usada amanhã, não tem problema. Aporte periódico do ente, ele tem que ficar aplicado, se eu usar essa opção, tem que ficar aplicado por 5 anos, no mínimo 5 anos, em conta separada do recurso normal, do regime próprio, ali no município, do ente. Então, são as duas primeiras opções. Tá, não dá. Fiz a alíquota de 40%, mandei aporte periódico com o dia dos royalties, cadê o pessoal dos royalties? Não deu nada certo, não dá para pagar a conta. O que eu tenho que fazer? A última opção que é dada, vou segregar a massa. E aí, segregar a massa é uma opção cara, tá? É uma opção que é cara, porque você vai ter que pagar a conta. Tem um período que vai ficar com a corda no pescoço. Mas é um regime de transição, que eu estou saindo de um regime de repartição simples e caminhando para um regime de capitalização. Em tese, se o ente conseguir segurar, depois ele está no paraíso, que ele só vai pagar a parte patronal e do servidor, e ele vai ser autossustentável. Mas vai ter que ter um esforço fiscal, porque quando atingir o pico nesse plano financeiro, às vezes, o ente pode não ter condições de pagar, se ele não for bem planejado. Então, o que acontece? Quando eu faço a segregação de massa, também é requerido a sustentabilidade dos limites de pessoal. Por quê? Vai ter uma época igual, gente, no fundo financeiro aqui do governo do Estado. A gente acho que está com 60% de aposentados e 30% em torno de 30% de ativos ainda. Então, a gente ainda tem contribuição de ativo, mas já está pesando. Eu acho que o aporte ano passado foi 1,5 bi. E aí eu tenho que fazer o quê? A cada servidor do fundo financeiro que vai aposentando, aumenta meu aporte, não aumenta? Ele deixa de contribuir e vai aumentando o aporte. E eu tenho que substituir ele. Só que a contribuição dele vai para o plano previdenciário e não mais para o plano financeiro. Então, vai ter uma hora que o governo do Estado vai ter o pico, em tese com as projeções aqui no Estado, o nosso é de 2030 a 2035, que é o maior pico que vai ter. Eu vou ter quase 100% dos aposentados, então vou bancar uma folha quase que inteira com aporte, e vou ter que pagar a patronal de 22% do fundo previdenciário, e vou ter que substituir a mão de obra de ativo que aposentou, porque não vai poder parar médico, professor, juiz, que seja a estrutura funcional do Estado. Então, em tese, quase que são 2 folhas para manter o Estado funcionando. Mas, a partir de 2035, começa a decair. E aí começa a dar aquele alívio. Mas são 10 anos de sufoco que você vai manter um pico. Para isso, inclusive, o Ministério da Previdência, antes ele não comentava isso, mas se vocês olharem o plano de contas, dentro do próprio plano financeiro, tem uma formação de reserva, dentro do plano financeiro. Por quê? Apesar de ser um regime de repartição simples, essa reserva não é para acabar com o déficit atuarial. Não, porque se eu separo em massa, é porque eu não consigo equilibrar no prazo de 35 anos esse déficit atuarial. É para quê? Para planejar essa sustentabilidade, quanto que lá em 2035 vai ser o gasto de pessoal? Quando todo mundo estiver aposentado, eu tiver que substituir e pagar 22% do pessoal que está na ativa. O limite de pessoal vai dar? Porque o inativo entra todo no gasto pessoal. Eu acho que não, que a gente já está no limite prudencial, se mantiver a mesma expectativa. Então, o que acontece? Se eu mandar, mesmo para o fundo financeiro, um aporte para cobertura em tese do déficit atuarial, mas não é para amortizar ele todo, que eu não consigo amortizar, ao fundo financeiro,
e fazer uma reserva, deixar 5 anos aplicado, para quando chegar lá no pico, em 2030, 2035, para que eu não estoure os limites de pessoal, eu começo a fazer frente desse recurso que eu mandei para lá. Mas não é para resolver o problema, é para ajudar a gerenciar o pico do plano financeiro. Então, essa formação de reserva ao fundo financeiro já tem previsão, inclusive, no plano de contas. Por quê? Porque quando começou a calcular essa sustentabilidade do plano financeiro, viu que o limite de pessoal vai estourar. E se eu não fizer uma reserva... gente, vocês fiquem bem claro, a reserva do fundo do plano financeiro não é para amortizar o déficit todo, porque senão não precisava nem ter segregado a massa. Lembra? Que se ele se pagar em 35 anos, eu não preciso segregar a massa. Eu não consigo pagar o déficit em 35 anos, por isso que eu separei as massas. Para que eu mando esse dinheiro? Fazer um depósito lá, uma calção, uma garantia, para que eu consiga, quando eu atingir o pico, os limites de pessoal, eu ter esse recurso, aí ele vai ser considerado recurso o quê? Vinculado. Esse dinheiro que está lá, que eu estou pagando com o meu superávit financeiro, que ele vai ter um dinheiro lá, para que eu possa bater esse valor do gasto de pessoal. Mas lembrando que eu não posso usar ele direto, que se eu mandar o dinheiro hoje e amanhã ele for usado, é déficit financeiro. Eu não estou fazendo a reserva. Então, tem que ser bem feito essa reserva para poder para você utilizar dessa prerrogativa de abater do gasto de pessoal, desde que fique 5 anos aplicado em conta separada. Então, vai ser um prefeito fazendo poupança para o outro. Já está dito, né? Mas era uma opção para dar sustentabilidade para os entes. Tá? Era uma opção para sustentabilidade do ente. Porque, geralmente, quando chega lá na frente, será que o Estado vai só pagar folha e aposentado e pessoal, não vai fazer mais nada? Será que ele só vai fazer isso? Não vai. Ele vai querer fazer obra, vai querer fazer um monte de coisa e vai acabar pegando e não pagando a gente. Provavelmente. Né? Mas é uma opção que já é discutida. Antes nem se discutia isso. Quando passou a exigir, em 2013, esse plano de sustentabilidade do plano financeiro e do plano previdenciário, se ele vai conseguir arcar de forma financeira e dos limites de gasto pessoal ao longo prazo, principalmente no pico, enquanto maior quantitativo está aposentado, antes do declínio, naquele pico, se ele consegue manter os limites pessoal. Porque toda despesa, geralmente do plano financeiro, a grande maioria vai ser gasto de pessoal, porque é recurso do Tesouro que está arcando. Alguma dúvida, me perguntem 15 vezes, 30 vezes eu respondo. Eu quero que vocês entendam isso, para não fazer mais confusão. Tranquilo? Primeira omissão. Tem déficit atuarial. Todo mundo tem déficit atuarial. Não tem ninguém que tem superávit atuarial. Tem déficit atuarial do regime. Eu tenho que ter um plano de amortização. Primeiras opções. Alíquota suplementar, aportes periódicos ou a conjugação dos dois. Se eu faço essa escolha, isso quer dizer que eu consigo pagar ele no prazo de 35 anos. Eu consigo amortizá-lo num período de 35 anos. É pagável. Se eu não consigo pagar isso no prazo de 35 anos, eu tenho minha última falência, que é a segregação de massa. Só que mesmo a segregação de massa, eu tenho que fazer um plano de sustentabilidade para ver se eu consigo arcar com esses custos financeiros e de limites legais da LRF durante o prazo estabelecido, para ver se é possível gerenciar esse passivo. Senão, mesmo segregando as massas, se faz necessário fazer uma reserva no fundo financeiro, para que eu consiga cumprir o artigo 40, que é o equilíbrio financeiro e atuarial. No prazo de implantação, ele está com um plano de equacionamento do déficit. Ele não está equilibrado atuarialmente, mas ele tem um plano de amortização desse déficit. E esse plano tem que ser implementado por lei. Tem que estar previsto em lei a implementação desse plano, até porque alíquotas e aportes, para que fosse repassado, tem que ter previsão legal. Então, tem que transformar aquela proposta, tem que ser discutido com o atuário, discutido com o prefeito, discutido com o gestor do RPPS, qual a melhor opção para amortizar o déficit.
Não adianta o atuário entregar um papel e dizer que aquilo está resolvido. Tem que se discutir a melhor opção para aquele regime próprio. E, para isso, eu preciso que esse número calculado seja o mais próximo da realidade. E, para isso, eu tenho que fazer meu dever de casa anterior, para que eu não onere demais o poder público, se eu gero números fictícios, ou superdimensionado ou subdimensionado, no valor do déficit atuarial. Alguma dúvida? Nesse caso, esse plano de amortização fica uma unidade gestora única. No caso do plano financeiro e previdenciário, eu tenho que fazer a contabilidade separada. E aí a gente tem um exemplo de um orçamento superavitário. Eu tenho receitas que somam 625 mil e tenho despesas que somam 535 mil, R$35. Está vendo? A receita é maior que a despesa. Para isso, o que a gente faz? Uma previsão na despesa, no elemento 999, de reserva do RPPS. Lembra, não é reserva de contingência, é reserva do RPPS, aquela para formação do capital, da poupança desse regime próprio. Eu estou recebendo hoje para aplicar e poder usar lá na frente. Posso ter uma reserva aqui de contingência? Posso, devo ter até. É prudente que tenha. Mas essa é a reserva para formação. Deu 90, a diferença, o subtotal, 625. Esse seria um orçamento de um regime próprio que está acumulando recurso na fase de acumulação. Tranquilo? Temos a opção de déficit também, lógico. Aqui nesse exemplo, as receitas vinculadas, que estão previstas no plano de custeio do RPPS, totalizam quanto? 625. Essas são as receitas vinculadas do regime, previstas no seu plano de custeio. Só que minhas despesas estão dando 669. Eu já estou na fase de consumo dos meus recursos. Folha, despesas administrativas e pagamento de pessoal, das aposentadorias, dos benefícios. Com isso, o que acontece com esse regime aqui? Ele precisa de quê? De aporte financeiro ou atuarial? Porque ele não consegue equilibrar o ano. O total é ano, o orçamento é anual. Lembra que o déficit financeiro é apurado anualmente. Aqui ele já não paga as suas despesas do ano, esse regime. Está vendo? O total das despesas dele não consegue mais ser cobertos com as suas receitas. Certo? Então, é anual. O déficit financeiro é anual. Você vai comparar suas receitas e despesas e ele já não consegue mais passar. Como é que eu mando esse orçamento para a prefeitura? Desse jeito ali. Receita de 625, despesas de 669. É assim que eu mando para a prefeitura. Por quê? Dentro disso daqui, vocês vão ter que dizer a fonte do recurso. Quais dessas despesas vocês vão pagar com a fonte vinculada e quais delas vai ser pago com recurso do Tesouro? Vocês entenderam? Por quê? Desses 669, que é o total das suas despesas, parte vai ser custeado com recurso vinculado, que é o que eu arrecado. E parte vai ser coberto com recurso do Tesouro, uma transferência financeira. O orçamento tem que ir desequilibrado. Ele não pode ir equilibrado. Por quê? Parte da receita lá da prefeitura, eu já vou prever aqui com a fonte Tesouro. Eu estou consumindo parte da arrecadação da prefeitura, do ente municipal. Então, o que acontece? Dentro dessas despesas, eu vou ter que dizer, olha, a folha de pagamento eu vou pagar com recurso
vinculado, despesa patronal também, a aposentadoria. Em tese, eu vou ter que pagar 44 aqui com recurso do Tesouro. Então, parte eu vou botar recurso vinculado e parte eu vou botar com recurso do Tesouro. Para isso, o que tem que acontecer operacionalmente? Eu preciso fazer uma separação na folha de pagamento. Eu vou ter que criar 2 centros de custo lá. Mais ou menos, vai ser estimado. Eu não consigo acertar na lata. Mas eu vou ter que separar uma quantidade de servidores que seja próximo do valor do meu aporte, para que eu faça 2 empenhos diferentes, 2 execuções orçamentárias diferentes. Parte com recurso vinculado e parte com recurso do Tesouro. À medida que a galera, o aporte vai aumentando, vocês vão tirando do centro de custo de recurso vinculado e jogando para recurso do Tesouro, para gerar uma folha de pagamento para poder fazer esse processo separado. Então, eu tenho que separar através de centro de custo, ou se vocês tiverem um outro instrumento que seja mais fácil, mas eu vou ter que gerar dois resumos, 2 folhas. Um para pagar com recurso vinculado, um para pagar com recurso do Tesouro. Porque esse déficit aqui vai ficar 540 recurso vinculado e 44 com recurso do Tesouro. Eu vou mandar o orçamento para a Prefeitura. 669 despesa, 625 na receita. E aí, o que isso quer dizer? Que o município não vai investir em ponte, estrada, educação, R$ 44 e vai pagar aposentado. É o que acontece. Vai deixar de fazer escola, vai deixar de fazer e vai pagar aposentado. É a aplicação dos impostos. Aonde que está sendo aplicado esse recurso? No pagamento de benefício. Se fosse uma ponte, ia fazer uma ponte. Mas aqui, essa fonte Tesouro está fazendo a cobertura financeira de parte do pagamento desses benefícios. Alguém perguntou alguma coisa lá atrás? Isso. Senão não funciona muito bem, não. Tem que fazer uma separaçãozinha. Mais ou menos você tem que ver sua insuficiência financeira mensal e fazer mais ou menos esse valor. Não vai bater exatamente. Não, na folha de pagamento, não. Não precisa, não. Não, você só tem que ter 2 centros de custo lá, mais ou menos, para você tirar um resumo, consignação, mandar para o banco separado. E para mandar para a contabilidade, que na contabilidade vão ser 2 processos separados. Mas lá você não precisa botar centro de custo, fonte tal. Centro de custo até pode, mas não, você tem que ter na folha. Tem que ser na folha. Aí lá você vai fazer essa divisão conforme o tamanho do seu déficit. A partir do momento que o déficit vai aumentando, você vai ter que ir migrando os servidores de um centro de custo para outro. E até que todo mundo vai estar na fonte Tesouro. Que é o que vai acontecer no final do fundo financeiro. E aí, que é o que acontece. Aí a despesa do Tesouro está prevista aqui, ó, aonde o recurso do Tesouro está sendo aplicado. Isso. Não tem nada de aporte nos poderes, nem no próprio executivo, porque o aporte é só uma transferência financeira. Ele vai deixar de aplicar lá de forma direta e vai transferir o recurso para que a aplicação, o objeto do gasto, seja executado lá na Previdência. E aí eu coloco a fonte Tesouro aqui, identificando que, ó, parte do dinheiro que eu arrecado na minha fonte Tesouro está custeando aposentadorias e pensões. Se eu não faço isso, ele vai fazer uma previsão para esses R$ 44 lá, com outra despesa. E aí não separa o recurso para fazer o repasse financeiro no outro ano, para ser executado dentro do orçamento do regime próprio. E aí o orçamento, gente, vai desequilibrado, tá? Não vai equilibrado, não. Por quê? Porque ele tem déficit orçamentário. É a situação do regime. A receita dele não paga as despesas dele. Então, ele tem déficit. O princípio do equilíbrio orçamentário é do ente. O município que tem que ter o orçamento
equilibrado, o município como um todo. Quando eu somar o orçamento da prefeitura, da Câmara, do SAI, do Instituto, somando tudo isso, as receitas que eu arrecado têm que ser igual às despesas que eu estou sendo executadas. Mas é o orçamento do ente que é equilibrado. O orçamento da Câmara é equilibrado? Vocês têm nada de receita e tem despesa. O Instituto, a mesma coisa. Uma parte do orçamento do Instituto vai ser parecido com o da Câmara. Eu vou mandar um dinheiro lá para ele executar a despesa, que é essa parte que eu estou custeando com o recurso do Tesouro. Então, essa parte do orçamento está sendo executada com a fonte Tesouro, lá dentro do orçamento do RPPS, é como se fosse da Câmara, porque parte está sendo custeado com o Tesouro. O SAI geralmente não manda recurso para o SAI. Mas é basicamente a questão da transferência financeira que você passa e não de forma orçamentária. Mas quando eu somo o orçamento da Câmara, eu não posso prever despesa no Executivo, porque já está previsto na Câmara. A mesma coisa, a necessidade de transferência financeira não pode ser prevista de novo no Executivo, porque ela já está prevista no RPPS. Aí, quando eu somo tudo, consolida a proposta orçamentária do município, do ente, que é uma única proposta orçamentária, aí sim ele tem que ter equilíbrio da receita e da despesa. Apesar que o Executivo Nacional nem tem, né? Está com déficit de não sei quantos bilhões, o governo federal. Em tese, não era para ele prever despesas no mesmo montante das receitas, para tentar reduzir isso. O governador de Minas também teve um ano, Aécio, que ele previu, mandou um orçamento para a Assembleia, em que a receita era maior que a despesa, porque ele tinha um estoque de restos a pagar para pagar. Ele falou, se eu prever despesa no total do orçamento todo, eu não tenho dinheiro para pagar os restos a pagar. Então, ele mandou uma proposta de receita maior que a despesa para sobrar recurso para pagar o resto a pagar, que ele não faz parte da execução orçamentária. Então, Minas já aprovou um orçamento desequilibrado, e eu não sei como é que está a União, se ele só está falando que está esse déficit, ou se eles estão aprovando o orçamento da União com déficit, eu não olhei isso. Mas aqui, no caso do município, do RPPS, é desse jeito que vocês vão mandar a proposta. No caso de quem tem segregação de massa, vai mandar o fundo financeiro com superávit, tá? Aqui, ó. O fundo previdenciário vai ter superávit, que eu estou arrecadando mais do que a despesa, e vai ter essa conta de reserva. Vou mandar o fundo financeiro com déficit e vou mandar o G taxa de administração, que eu vou mandar para vocês. Então, um fundo vai estar superavitário e o outro fundo vai estar deficitário. No caso, por exemplo, nós tivemos uma situação em Aracruz, acho uns 2 anos atrás, que foi passado um valor para abono. Teve uma lei, né, e o município deu um abono e incluiu os aposentados. Nesse caso, foi feita uma transferência financeira, certo? E aí, na hora da despesa dele, ele poderia usar lá, normalmente, a fonte de previdenciária? Ou teria que ter criado uma fonte nova? Não, não era fonte nova, não. Ele custeou, ele criou um benefício. Sim. Na verdade, ele criou um benefício para esses aposentados, que é esse abono. E ele mandou o recurso. Em tese, você é recurso do Tesouro que está sendo repassado. Agora, em tese, era só fazer do jeito que eu falei ali, a transferência financeira do recurso e pagar lá dentro do orçamento do RPPS na fonte Tesouro, dizendo, olha, sou eu que Tesouro que estou pagando esse abono aos aposentados. Na fonte Tesouro. Lá no RPPS. Outra coisa, a questão da taxa de administração, existe uma rubrica que eu tenho que utilizar para passar esse recurso, ou é normal? Transferência financeira.
Também a taxa de administração é como transferência Quando eu tenho financeira? fundos. Quando eu não tenho fundos, é uma transferência bancária só. Não tem... Não, no caso do ente. O ente, por exemplo, estou passando a taxa de administração. Você passa a taxa de administração? Sim, a taxa de administração é passada junto, no caso do patronal. Por exemplo, existe uma lei onde diz que, vamos dizer, que o percentual meu da parte patronal é 20%, 21% e mais 2% da administração. Aí passa 23%, no caso, para o Instituto. Na sua lei municipal, tem no rol de fonte de custeio uma receita de taxa de administração? Não tem. Então, é patronal. Então, entra como É patronal, patronal. mesmo. Se ele tivesse porque a taxa de administração pode ser fixada por dentro ou por fora. Mas aí eu tenho que criar tenho que criar receita chamada taxa de administração. E aí eu tenho que criar legalmente, constitui taxa de administração, o produto, tal, que será devida por quem? Você criar legalmente isso. Se não está criado a receita, eu não posso pagá-la de forma diferente. Na verdade, é só porque o cálculo atuarial demonstrou que o custeio normal é tanto, mais 2% dá tanto. Então, na verdade, é a parte patronal que você vai passar tudo junto. Outra coisa, o nosso instituto não tem servidores próprios, né? São servidores da prefeitura. Eu posso estar fazendo a folha dentro do instituto, ou é o ente que tem que fazer essa folha e o instituto fazer um repasse? Como é que funciona? Vocês são cedidos com ônus de ressarcimento à prefeitura? Sem? Não. Porque sem ônus você não precisava pagar nada. A prefeitura ia pagar seu salário. Se fosse sem ônus, você só está localizada no regime próprio de previdência. Não, o ônus está com o instituto. Mas se o ônus está com o instituto, em tese, sua folha era para ser na prefeitura e vocês, institutos, fazerem um ressarcimento de pessoal requisitado na modalidade 91, que é uma despesa intra. Sim, obrigada. E tem o regime próprio que seja equilibrado, que já está consumindo o valor da sua reserva. Esse daqui, a despesa é toda paga com recurso próprio do regime. Eu tenho uma receita menor aqui, que ele já somou, e minha folha é menor. Eu estou usando o dinheiro que eu tenho em caixa para pagar esses benefícios. Então, todos esses 669 são custeados com recursos vinculados, vinculados da prefeitura, da Previdência. Nesse caso, o impacto no gasto pessoal é 0, porque eu jogo despesas com pessoal 669 e recursos vinculados 669. Então, o impacto no gasto de pessoal é 0, porque ele é sustentável, ele não impacta na despesa de pessoal doente. E aí eu uso essa rubrica aqui na previsão orçamentária, o orçamento é mandado assim, 669, 669, só que essa rubrica aqui não pode sofrer execução, nada, não vai se arrecadar nada nela. Por quê? Porque esse valor aqui eu vou pagar com o dinheiro que está no meu disponível, já tenho esse dinheiro que eu acumulei durante vários períodos de anos anteriores, formando essa reserva, e eu estou usando um recurso que eu já tenho em banco. Tranquilo? E aí, eu trago a segregação de massa, que no caso de ocorrer essa segregação de massa, eu preciso ter esses registros separados, do fundo financeiro, do fundo previdenciário e da unidade administrativa. E, no caso, eu vou ter uma unidade gestora, não deixa de ser, gente, unidade gestora única. É uma única unidade gestora. Eu estou só fazendo os registros de forma segregada. É o mesmo gestor do fundo financeiro, do fundo previdenciário, não tem separação de gestor. Eu só estou segregando as informações, porque não pode misturar as informações e eu tenho que apurar o resultado de cada fundo. Eu tenho que saber qual o resultado dessa opção que foi feita, essa vinculação de receitas a um objetivo específico. No Cidade Web, vocês vão fazer o orçamento separado, pois não? No caso, no nosso conceito de Cidade Web, ele vai fazer um órgão, aqui vamos supor,
60 no seu, e aí lá eles fazem 60.201 com receita e despesa, 60.210 com receita e despesa, 60.200 com receita e despesa, orçamento, tudo. Então, aí eles acabam gerindo em cada um. Essa é o G60 que consolida, que me dá a informação consolidada, que é o órgão, na verdade. Mas eles ali vão cadastrar 3. Aí, no fundo financeiro, vão mandar as receitas e os benefícios. Aqui, receitas e benefícios. Aqui não tem receita. Você pode ter uma receita de concurso, de rendimento e tal, mas vai ocorrer uma transferência financeira do percentual da taxa de administração. E eu vou executar as despesas administrativas aqui dentro, contratos, licitações, pagamentos, tudo da área administrativa. Então, eu faço o repasse, porque eu arrecado as receitas nos fundos. A receita de contribuição, de compensação previdenciária, de rendimentos, eu vou arrecadar a cada fundo, porque provavelmente a lei fala, pertencem ao fundo previdenciário, receita de contribuição de quem entrou até a data tal, pertence ao fundo, receita de rendimento daquilo ali. Então, as receitas pertencem ao fundo. Então, tem que prever a arrecadação no fundo e as despesas correspondentes para aquele objetivo qual fundo foi criado. Para fazer frente a essas despesas, lembra que a 9717 diz que as contribuições poderão ser usadas para pagamento de benefícios, excetuadas as despesas de administração. Então, a despesa de administração eu não posso prever dentro dos fundos. Por quê? O fundo é só para pagamento de benefício previdenciário. Eu não posso prever despesa administrativa aqui dentro. Tem que ser aqui. Para fazer frente, eu vou fazer igual à prefeitura. Eu vou mandar parte do meu recurso para cá. Eu vou fazer uma transferência financeira. 3,5 aqui, entrada aqui, 4,5. VPA e VPD. Do mesmo jeito aqui, fundo financeiro, 3,5 aqui, VPA aqui, 4,5, que é uma transferência, interferência financeira aqui. Eu mando o percentual correspondente à folha de pagamento de cada fundo, do exercício anterior, que é o cálculo.